Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Te agradecemos pela graça da salvação em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa gravar em nossas mentes a tua vontade. Perdoe os nossos pecados, nós te pedimos, em nome de Jesus. A missão do Espírito Santo. João 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O desejado de todas as nações, página 671. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e imprime a verdade no coração. Assim ele expõe o erro e o remove da alma. É pelo Espírito da Verdade, agindo por meio da palavra de Deus, que Cristo submete a si o seu povo escolhido. Deus, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da divindade, a Trindade, assim também conhecida. Ele atua em perfeita harmonia, em perfeita unidade com o Deus Pai e também com o Deus Filho no plano da salvação da humanidade. A missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele atua por meio da palavra de Deus, iluminando a mente e gravando a verdade nos corações. Como o outro Consolador prometido por Cristo, ele permanece com os crentes e os guia em toda a verdade, fortalecendo-os na jornada cristã. Ele é o agente divino da redenção, que aplica de forma pessoal e prática a obra de Cristo realizada na cruz. Sem a atuação de Deus, o Espírito Santo, o ser humano não poderia reconhecer o pecado, não poderia aceitar a justiça de Cristo e nem se preparar para o juízo de Deus. Assim, a obra do Espírito Santo consiste em revelar o erro, transformar a vida e conduzir o pecador a Cristo, ao arrependimento. Faz parte essencial do plano da redenção, pois ele continua na terra a missão de Cristo. Jesus prometeu o envio do outro Consolador, que é o Espírito Santo, chamado também o Espírito da Verdade, para estar com os crentes em todo o tempo, guiando-os na verdade e fortalecendo-os até a volta de Cristo. Assim, o Espírito Santo é o agente divino que aplica a obra da cruz a cada pessoa, formando um povo preparado para o reino de Deus. O Espírito Santo, ele revela o erro, ele purifica a alma e conduz o crente a Cristo. É por meio do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que operando a palavra de Deus, Jesus reúne e guia o seu povo aqui na terra. O primeiro tópico, não vos deixarei órfãos. Letra A, que dificuldades os discípulos enfrentariam depois da partida de Cristo? João 16, de 1 a 3. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Nós encontramos aqui as dificuldades dos discípulos após a partida de Cristo. Seriam expulsos das sinagogas, perseguidos, sofreriam então as perseguições religiosas a ponto de serem mortos por aqueles que julgariam estar servindo a Deus. E essas provas então viriam porque os perseguidores não conheciam o Pai nem o Filho. E Cristo, porém, se identificaria com cada sofrimento dos seus servos. Toda afronta contra eles seria uma afronta direta contra ele. Quando um crente enfrenta tribunais injustos por causa da verdade, Cristo está ao seu lado. Toda afronta lançada contra ele recai sobre Cristo. O Salvador é novamente condenado na pessoa de seu discípulo. Quando alguém está preso numa cela, Cristo eleva o coração com seu amor. Assim, Jesus está ao lado daqueles que sofrem por causa da verdade e por causa do Evangelho. A letra B, o que Cristo garantiu aos discípulos e por meio de quem? João 14, 18, João 15 e 26. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador,
que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então nós encontramos aqui a promessa de Cristo. Jesus assegurou aos seus discípulos que não os deixaria órfãos. O Pai e o Filho enviariam o Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, Deus, o Espírito Santo, colocando assim também em prática a sua parte no plano da redenção da humanidade. O Espírito Santo, então, seria o representante de Cristo aqui na Terra, trazendo sua presença e testemunhando dele. É um dos maiores presentes de Deus para a humanidade, pois o Espírito Santo nos converte, nos ilumina e também nos santifica, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o poder do Espírito Santo que nos dá forças para superarmos os obstáculos aqui nesta terra. O segundo tópico, a obra do Consolador. Letra A. Que mudança ocorreria no relacionamento entre Cristo e seus seguidores após a sua partida? João 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então nós vemos aqui a obra do Consolador. Houve uma mudança então no relacionamento com Cristo. A partida de Jesus era necessária para a vinda do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo faria Cristo habitar continuamente no coração dos crentes. A união seria ainda mais íntima do que quando Cristo estava fisicamente presente. Por meio do Espírito Santo, a vida de Cristo brilharia em seus seguidores. Daí em diante, Cristo passou a viver continuamente no coração de seus filhos através do Espírito. Sua união com eles se tornou ainda mais íntima do que quando andava fisicamente entre eles. A luz, o amor e o poder de Cristo, que habita internamente, brilhariam por meio deles. Letra B. Que obra de longo alcance o Espírito Santo realizaria em favor dos pecadores? João 16, 8-11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então nós vemos aqui a obra do Espírito Santo em favor dos pecadores, em favor dos crentes. O Espírito Santo convence o homem do pecado, especialmente da incredulidade em relação a Cristo. Ele revela a justiça, mostrando que Cristo voltou ao Pai e é o nosso padrão. Ele é o nosso substituto. É por meio dos méritos de Cristo que alcançamos a misericórdia de Deus. É o Espírito Santo que também nos anuncia o juízo, nos faz lembrar que a nossa vida está passando perante o tribunal divino. E também nos lembra que Satanás já foi condenado. Como agente regenerador, o Espírito Santo aplica a obra da cruz à vida humana, desperta o arrependimento, produz a santificação e nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo está constantemente buscando direcionar a atenção das pessoas para a grande oferta feita na cruz do Calvário, revelar ao mundo o amor de Deus e abrir a alma convicta às preciosidades das Escrituras. Letra C. Que outra missão importante o Espírito Santo realizaria perante o mundo? João 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Nós vemos aqui mais uma das missões do Espírito Santo, testemunhar de Cristo ao mundo. O Espírito Santo tem a missão de testificar de Jesus, exaltando-o diante dos homens. Ele age em conjunto com o testemunho dos crentes, dando autoridade divina à proclamação do Evangelho. Assim, a obra do Consolador, do Espírito Santo, é tornar Cristo presente em cada coração, convencendo o mundo da verdade, conduzindo as pessoas à santificação e fortalecendo a proclamação do Evangelho com o poder divino.
O terceiro tópico, testemunhando de Cristo. Letra A. Além do Espírito Santo, quem mais daria testemunho de Cristo? João 15, verso 27. 1 João 1, de 1 a 3. Como isso ocorreria? E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos aqui quem testemunharia de Cristo além do Espírito Santo. Os discípulos seriam testemunhas também de Cristo, pois estiveram com Jesus desde o início. Seu testemunho se baseava no que viram, ouviram e tocaram em relação ao Verbo da vida. Hoje, todo seguidor de Cristo também é testemunha, não apenas com palavras, mas com a vida diária, no trabalho, nas atitudes, na fidelidade, no amor. Refletindo o caráter de Cristo, nos tornamos testemunhas de Jesus. O Espírito Santo nos dá esse poder para sermos testemunhas de Cristo em nossa vida. A letra B, que promessa especial o profeta Joel predisse nos tempos do Antigo Testamento, Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos filhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então nós temos aqui a promessa feita ao profeta Joel. Deus prometeu a Joel derramar o Espírito Santo sobre toda a humanidade, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres, todos participariam dessa experiência. Esse derramamento é o sinal do agir divino em toda a comunidade da fé. E a letra C, quando e como essa promessa se cumpriu em parte, Atos 2, de 1 a 7, 16 a 18. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu em parte no Pentecoste. O Espírito Santo foi derramado de forma abundante sobre os discípulos reunidos. Naquele momento, o poder do Espírito Santo repousou sobre eles e cada um deles falaram em vários idiomas, alcançando pessoas de diferentes nacionalidades. Esse evento também foi a confirmação de que Jesus havia sido exaltado e entronizado no céu, recebendo então autoridade como rei e sacerdote. O Pentecoste foi o cumprimento inicial da profecia de Joel, antecipando o derramamento final do Espírito Santo nos últimos dias. Assim nós vemos então o derramamento da chuva temporã no tempo dos discípulos. E nós hoje aguardamos para os últimos dias a descida do Espírito Santo com poder dobrado, agora na chuva serôdia. Assim nós podemos compreender que o testemunho de Cristo é realizado em conjunto. O Espírito Santo dá poder e autoridade então aos discípulos e hoje dá poder também e autoridade para o cristão, para o crente, anunciar e experimentar pessoalmente então a sua vivência com o Espírito Santo. E a profecia de Joel confirma que essa missão se estende a todos os crentes, culminando no grande derramamento do Espírito Santo antes da volta de Jesus. O quarto tópico, em nossos dias. A letra A, como sabemos que a promessa de Joel 2, 28 a 32 também se aplica a nós, Atos 3, 19. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
Aqui nós temos que a promessa de Joel também é para nós que vivemos nos últimos dias. O derramamento do Espírito Santo não se limitou ao Pentecoste no tempo dos apóstolos. É uma promessa válida para todas as gerações. Lá foi a chuva temporã e agora os fiéis remanescentes receberão a chuva serôdia. Estamos nós hoje nos preparando para o recebimento do Espírito Santo em porção dobrada. O chamado ao arrependimento e conversão prepara o coração para receber os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A igreja atual, a igreja remanescente, deve se preparar para esse evento. Quando o povo de Deus se levantar para testemunhar ativamente, nós veremos grandes reavivamentos e muitas almas se unindo a Cristo. A letra B, qual deve ser a nossa principal preocupação hoje e pelo que devemos orar fervorosamente ao Senhor? João 16, 12 a 14, Zacarias 10, verso 1. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes a cada um erva do campo. Então, a nossa principal preocupação hoje é recebermos o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guia em toda a verdade, nos revela as coisas futuras e glorifica a Cristo. E devemos orar fervorosamente pelo batismo do Espírito Santo em nossa vida, pela chuva serôdia, que prepara o povo para a proclamação do Evangelho e a colheita final. E essa experiência com o Espírito Santo nos dará a mente de Cristo, moldando em nós o amor, a compaixão e nos dará então o repúdio ao pecado, o afastamento do pecado. É por meio do poder do Espírito Santo que a obra de Deus avançará até o fim e terá então a sua eficácia dia a dia até o fim. Assim, a promessa do derramamento do Espírito Santo também é para os nossos dias, para os últimos dias a chuva serôdia. É o relacionamento com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo que nos trará reavivamento, reforma de vida verdadeira, conversões e o poder para a proclamação final do Evangelho. O quinto tópico, preparação. Letra A. Como devemos nos preparar para o derramamento do Espírito Santo no poder da chuva serôdia? Oséias 6, de 1 a 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, como nos prepararmos para o derramamento do Espírito Santo? Precisamos nos voltar para Deus e precisamos viver com arrependimento e humildade. Precisamos reconhecer nossas fraquezas, reconhecer nossos pecados. A preparação para recebermos o Espírito Santo envolve purificação da alma, envolve a obediência à palavra de Deus, obediência à verdade e disposição para ser moldado por Deus. Sem essa preparação, o crente não poderá experimentar plenamente o refrigério e a chuva serôdia, que são símbolos do poder e a presença do Espírito Santo. Então, para nós, é essencial vencermos o orgulho, o egoísmo, o amor ao mundo. Pela graça de Deus, precisamos corrigir nossas ações erradas, antes que seja tarde demais. Precisamos, então, nos aproximar de Deus diariamente, buscando intimidade com Ele, buscando crescimento espiritual constante, estando pronto para os eventos finais e para viver em sua presença constantemente. Assim, irmãos, a preparação para recebermos o Espírito Santo não é passiva. Exige arrependimento sincero, exige uma vida de santificação pessoal e comprometimento com a palavra de Deus, com a vontade de Deus.
Só assim nós seremos fortalecidos dia a dia para a batalha final. Que Deus nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Que o Espírito Santo nos dê o poder para vencermos as nossas dificuldades e compreendermos o que precisamos mudar. Que a graça de Jesus esteja em nossas vidas. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.